Energia nuclear. Essa é uma das minhas apostas para o futuro. Eu sou Lucas Borelli e hoje eu vou falar sobre energia nuclear. Um assunto que não tem ninguém na internet falando, mas eu vou falar e eu acho que vai ser um dos investimentos mais promissores para o futuro. Primeiro de tudo, vamos entender o que é energia nuclear. Energia nuclear é a energia liberada pela divisão, fissão ou união, fusão de núcleos atômicos. E essa energia liberada, ela é convertida em energia elétrica usando o urânio. É importante gravar que usa-se urânio, porque ele também é um dos ativos que está sendo investido nesse vídeo. E provavelmente você lembrou de Chernobyl. E você tem razão de ter lembrado, é energia nuclear também. E você até pode pensar, isso nunca mais vai voltar. E você tem razão, energias nucleares iguais à de Chernobyl nunca mais vão voltar. O que vai voltar agora é um novo modelo de energia nuclear. A energia nuclear, hoje em dia, ela já mudou muito e não é nada parecida com a energia nuclear de antigamente. Hoje em dia existem novos reatores chamados SMR. E eu vou ler aqui uma descriçãozinha para vocês entenderem melhor. A nova geração de usinas nucleares foca fortemente nos pequenos reatores modulares, que são chamados SMR em inglês. E eles são projetados e construídos em fábrica e transportado até o local onde vai ser gerado a energia, oferecendo custos mais baixos e mais segurança. E por que esses SMR são mais seguros? Eles são mais seguros porque eles têm sistema de seguranças passivos instalados neles mesmos, eles têm tamanhos reduzidos, menos combustíveis nucleares são usados, então caso haja uma falha, ela é menor do que era antigamente. A fabricação é feita e montada na fábrica onde ele é produzido, então tem um processo muito mais rigoroso na hora de fabricação. O design dele é mais seguro e o resfriamento está muito mais aprimorado. Hoje em dia eles normalmente são imersos em água. Com tudo isso, a gente já dá para entender que eles estão melhores e mais seguros hoje em dia. Mas você ainda pode perguntar, tá, mas quem que vai querer usar energia nuclear com energia eólica e energia solar aí com todo mundo tendo acesso? Tá aqui a resposta. Brasil e dezenas de países prometem retomada nuclear. Europa admite o erro. Na COP30, o ano passado que nós tivemos aqui no Brasil, foi assinado um acordo que até 2050 vai ser triplicado a geração de energia por usinas nucleares. E 38 países já assinaram esse acordo. E na minha opinião, a Europa é o país que mais vai levar isso adiante. Porque a Europa está passando por uma grande dificuldade energética por conta da guerra. Com a guerra da Rússia e a Ucrânia, eles sofreram seu primeiro baque energético. E agora, com a guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, eles estão sofrendo seu segundo impacto energético. Então a energia na Europa está muito cara e eles estão buscando novas fontes de energia. E a nuclear é uma delas. E com a Europa instalando novas fábricas de usinas nucleares, eles diminuem ou podem até chegar a zerar a sua dependência energética de outros países, como por exemplo da Rússia, e foi por isso que alguns presidentes de países europeus admitiram estar errado de ter parado o desenvolvimento de usinas nucleares e vão retomar esse desenvolvimento. A Europa está vivenciando uma retomada de energia nuclear como pilar estratégico para a descarbonização e segurança energética, visando triplicar sua capacidade até 2050. Após anos de redução, a União Europeia foca agora em pequenos reatores modulares, SMRs, e na padronização tecnológica para reduzir a dependência externa e atingir a neutralidade climática. Agora vamos falar de como eu aderi a essa estratégia. E eu aderi de um jeito muito simples. Eu coloquei 1% do meu patrimônio em um ETF, NUCL11, é o ETF de energias nucleares. E o ETF ele já me dá diversificação e exposição a todo o setor nuclear. Ele me dá exposição à exploração de urânio, geração de energia e a fabricação das usinas modulares. E agora vamos nos aprofundar mais no ETF. Eu vou deixar aqui na tela um print do site do ETF. Potencial de crescimento que eles veem. O setor nuclear pode ter um papel cada vez mais importante no mix energético global, principalmente à medida que os governos ao redor do mundo buscam alternativas mais sustentáveis para substituir fontes de energia fósseis.
Ele também mostra aqui um pouco da exposição ao setor nuclear. Acesso a empresas envolvidas na produção de energia nuclear, urânio e tecnologias relacionadas, aproveitando o crescimento desse setor. Então a gente está bem diversificado dentro do setor nuclear. E a diversificação, o ETF abrange diversas empresas da cadeia de valor de energia nuclear, reduzindo o risco ao invés de investir em uma única empresa. Todo ETF já é assim, ele tem uma diversificação natural do produto. As informações básicas aqui. O código é NUCL11, tem 28 empresas dentro desse ETF, a taxa de administração é 0,6 ao ano, o rebalanceamento é trimestral, o imposto de renda é 15% sobre o ganho de capital, como todo o ETF, e a liquidação é D+2, como todo ETF também. E como todo ETF, tem o formador de mercado para dar liquidez ao ETF. Vou deixar o print também das principais empresas. A que mais tem percentual tem 9%, então é um ETF que não tem uma concentração muito grande em poucas empresas. Vou deixar também a composição geográfica, que é muito importante porque a gente não está exposto apenas a um país. Nós estamos expostos a vários países, sendo 43% nos Estados Unidos, 20% no Canadá, 9% na Austrália e 8% na China. E daí tem todos os outros. E a composição é que partes das empresas geram energia, partes das empresas são de utilidades em equipamentos de energia nuclear e outra parte é da indústria de energia nuclear. Mas obviamente eu não posso deixar de falar do risco. Como eu falei, eu aloquei 1% da minha carteira nessa estratégia. E você pode até questionar que esse 1% é muito baixo, mas eu já tenho uma estratégia bem montada e eu gosto muito dessa estratégia. Quando eu venho com uma nova, eu sempre começo com um percentual baixo e vou reavaliando se vale a pena ou não ir aumentando a minha exposição nessa estratégia. E obviamente, como todo mundo sabe, existem riscos. Na minha opinião, o Brasil é um dos países que não vai cumprir esse acordo de triplicar a geração de usinas nucleares. A gente sabe que o Brasil, normalmente ele entra em vários acordos, mas nunca cumpre eles 100%. Mas na minha opinião, o continente que vai trazer uma grande valorização para o setor é a Europa. Porque eles são altamente dependentes de fontes fora do seu país. Então eles vão querer diminuir a dependência de outros países e aumentando a sua geração própria. E como que eles aumentam a geração própria? Com energia nuclear. Obviamente, tem a solar e a eólica, mas elas são fontes não confiáveis. Não gera de noite e não gera quando não tem vento. Já a energia nuclear gera 24 horas. Então a Europa vai sim ter fábricas de usina nuclear. Só que como vocês viram, a participação da Europa no ETF é baixa. Então talvez a gente não tenha todo o retorno do setor por conta disso. E por isso também que eu montei uma estratégia com um percentual baixo agora no começo, de apenas de 1%. Mas eu realmente acredito na estratégia e acredito que vai ser muito vantajosa. Só que no longo prazo. Se você é imediatista, não pense nisso, nem cogite isso. Porque aqui a gente está falando de 2050, então tem muitos anos ainda, é uma estratégia muito longa. E bem, se você gostou da estratégia e conseguiu ter um novo ponto de vista, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. E obviamente, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é uma estratégia minha que eu estou aplicando na minha carteira. Esse vídeo tem um caráter educacional para fazer você estudar um pouco mais sobre investimentos e, nesse caso, energias nucleares. E conta aqui para mim, o que você acha de energia nuclear? Vai ser ou não um bom investimento para o futuro? Quero saber a sua resposta. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!